Muito bom dia para você. Hoje é dia 9 de janeiro. A gente começa ao vivo com essas imagens de Goiânia. Mais uma edição do nosso Agora Goiás ao vivo, aqui na TV Assembleia Legislativa no canal 3.2. Você já vê as imagens aí de Goiânia? Com um tempo já nublado, com muitas nuvens. Já começou cedo a chover, tá vendo aí? Em boa parte da cidade tá aquele chuvisco, né? E normalmente, mais do período da tarde para frente, as chuvas começam a apertar. E olha que não é só em Goiânia. Nós tivemos ontem fortes chuvas na região da cidade de Catalão, na cidade de Mineiros e também em Rio Verde, provocando estragos. Então fique atento, porque a previsão da meteorologia prevê chuva forte até o próximo domingo. Amanhã é sexta, quem vai pegar a estrada tem que tomar cuidado redobrado, tá bom? Mas seja bem-vindo, porque a partir de agora tem muitas informações para você. A diretoria executiva da Unali toma posse para a gestão de 2025 numa solenidade realizada lá em Brasília. O deputado estadual Coronel Adailton, do Solidariedade, assume a secretaria da entidade. Já o deputado estadual Bruno Peixoto, presidente da Assembleia, é o atual presidente do colegiado dos presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil. Agora é oficial. Devidamente empossada, a nova diretoria executiva da Unali, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, terá pela frente a missão de ser a voz das Assembleias Legislativas, representando assim 1.059 deputados estaduais. A cerimônia de transferência de cargo legitimou, na presidência deste ano, a baiana, deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Juscelia Oliveira Freitas, conhecida como Tia Ju do Republicanos. Meu compromisso para 2025 é claro e ambicioso. Precisamos não apenas caminhar, mas saltar em direção ao futuro. É hora de consolidar a Unali como um player essencial nas discussões institucionais e legislativas do país. Durante a solenidade, foram alinhados os principais eixos norteadores do mandato de 2025, voltados para uma gestão ainda mais eficiente e transparente. Entre eles, a ampliação de filiações, a reforma estatutária, o fortalecimento dos canais de comunicação, além da busca de estreitamento de laços com o Comitê Gestor da COP30. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, participou de forma remota. O parlamentar, que também assume como presidente do colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas do país, destacou as ações do parlamento goiano, que no primeiro momento de execução foram um alvo de críticas. A nossa avaliação junto à sociedade não ultrapassava 35%. Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nós ultrapassamos 74% de aprovação. Nós investimos nos parlamentares, nós investimos na estrutura dos parlamentares, porque o parlamentar, com assessoria, no número significativo para atender a população, nós montamos uma estrutura que não é para o deputado, é para servir a sociedade. Presente no evento, o deputado estadual por Goiás, Coronel Adailton, do Solidariedade, tomou posse como secretário da nova diretoria executiva da Unali. O presidente do colegiado, o presidente Bruno Peixoto, que se expressou ali virtualmente, é o nosso presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. Eu estou o primeiro secretário agora, nesse período legislativo com ele, nesses 2 anos, e juntos nós haveremos de capitanear o máximo possível de coisas boas para os deputados. Nós temos de lembrar, já foi dito aqui, que o que é bom para o deputado estadual, nós temos que buscar fortalecer todas as assembleias. Gente, 2025 chegou e com ele também novas regras para aposentadoria. Sobre essas regras, a gente vai conversar agora com o advogado e professor previdenciarista Jefferson Maleski. Tudo bem, professor?
Tudo ótimo, é Bem-vindo. sempre um prazer estar aqui de volta. Feliz 2025 para você. Muito obrigado, para o senhor também. Agora, esse 2025, para quem quer se aposentar, o que mudou? Bem, mudou as regras de transição criadas na reforma de 2019. Teve 4 regras que se aplicavam mais à aposentadoria. 2 dessas, elas são progressivas, todo ano vão mudando. A regra de idade mínima progressiva, que esse ano a mulher vai poder aposentar se ela tiver 59 anos e o homem se tiver 64. Então essa regra são as pontuações de idade mínima para esse ano de 2025. Subiram 6 meses, certo, cada um. Mas com a idade, qual é o tempo de contribuição? Mulher com 59 anos, tem que ter quanto de contribuição hoje? Nesse caso, precisa ter, para essa regra específica, que ela é da aposentadoria por tempo de contribuição, tem que ter o mínimo, que é homem 35 e mulher 30. Então, tem que atingir esse requisito e mais a idade mínima, são 2 requisitos. E aquela que quando ela chega a 15 anos de contribuição, ela teria que ter que idade? Essa é a aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, ficou fixado homem 65 e mulher 62. Essa já parou de progredir a idade da mulher já há alguns anos, já acho que em 2021, já 2022. E o que acontece? Mulher sempre vai conseguir aposentar por idade com 62 e homem com 65, salvo aqueles que têm alguns redutores. Por exemplo, trabalhador do campo, professor, esses têm 5 anos a menos. O homem com 65, ele precisa ter 15 anos de contribuição ou 20? É uma boa pergunta essa, muita gente confunde. Por quê? A regra nova, quem entrou depois de 2019, fala que o homem precisa ter 20. Mas na regra de transição, para quem já estava no sistema antes de 2019, continua sendo 15. Então, quem está aposentando agora, que está completando 65 anos, os homens estão na regra de transição, então eles precisam só de 15. Os homens que ainda vão aposentar no futuro, que 2019 para frente não deu ainda 65 anos, quando chegar perto de 65 anos, daí vão ter que cumprir 20 anos. Para aqueles que começaram depois de 2019. Depois de 2019 entraram na regra nova. Isso vai demorar então. Agora, qual é a outra alteração? Porque tem uma regra que fala da aposentadoria quando as pessoas somam o tempo de trabalho mais a idade. Como é que está isso aí? É a chamada regra de transição da pontuação. Essa regra de transição, ela pede que a mulher atinja 92 pontos esse ano e o homem atinja 102 pontos. Esses pontos são o quê? Soma da idade com o tempo de contribuição. Soma os 2, atinge a pontuação, já pode aposentar. Essa vai subindo 1 ponto a cada ano. Então, ano que vem vai ser 93 para mulher, 103 para homem. Isso até dezembro deste ano. Até dezembro deste ano. Então, completou a pontuação, né, somando idade e pontuação e tempo de contribuição consegue. É um detalhe importante. O tempo de contribuição tem que ser o valor mínimo exigido. Então, mulher tem que ser 30 anos e homem tem que ser 35. Isso não altera. Nada impede que ele tenha mais. Então, a mulher pode ter 32 anos. Isso vai fazer com que a idade possa ser menor. Agora, quando a gente fala no valor que essa pessoa vai receber, eu queria pegar com o senhor algumas hipóteses. Vamos lá pegar o homem 102, somado aí a idade, mais o tempo de serviço, correto? Correto. Como é que é calculado o valor que ele vai receber? O valor daí já é um cálculo diferente. Esse cálculo da regra para ver se a pessoa tem o direito a aposentar pela regra de transição. Depois é que vai ser feito um novo cálculo para ver o valor. E esse valor ficou reduzido com a reforma. Então o valor vai ser a média, começa com 60% de toda a média do que ele contribuiu na vida inteira dele de 94 para frente. Então julho de 94 até o mês anterior ao pedido, soma tudo, divide, faz uma média aritmética simples. Dessa média ele começa com 60%. 60% se ele tiver 15 anos. No caso, mulher 15 e homem 20. Aqui entra os 20 para o homem. Né? Então tem que ter esse para começar o mínimo de 60. A cada ano que ele tiver acima, 15 ou 20, vai somar 2% a mais. Então, uma mulher que vai pedir aposentadoria por idade com 62 anos e 15 de contribuição, ela vai receber 60% da sua média. Se a média dela for, digamos assim, R$3.000, a aposentadoria dela vai ser 60% desses 3.000. Ela só vai conseguir essa média 100%
da média dela se ela contribuir não os 15 anos, mas contribuir 30 anos a mulher e esse 40 valor que o senhor homem. coloca, por exemplo, de julho de 95 para cá. Agora, de julho de 94 para trás, eles contam, por exemplo, o percentual de contribuição ou não? Não. Aí conta só o tempo. Na verdade, vai contar só como tempo, mas o tempo é uma variável que influencia no cálculo. Quanto mais tempo tiver, mais a pessoa vai receber. Se essa pessoa, por exemplo, contribuiu com o teto máximo de 94 até hoje, e ela tem, por exemplo, mais 15 anos antes de 94, consegue o teto? Consegue tranquilamente, porque vai ser considerado só de 94 para frente. Então, até teve a tese da revisão da vida toda, que tentava fazer com que os cálculos, as contribuições antes de 94 também entrassem, né? Porque tinha muita gente que contribuía muito acima do teto lá antes de 94. Mas essa tese foi derrubada no Supremo. Mas o que vale então para teto máximo é depois de 94? Depois de 94. Tá. BPC. Porque no final do ano passado foi aquela discussão toda, o governo tinha apresentado um projeto que mudava tudo. Depois voltou atrás. Sim, o Congresso ele vetou várias dos termos lá da alteração do governo, e o governo acabou alterando, voltando atrás também, alterando ele mesmo, o presidente vetou alguns termos, né? O que mudou de importante que a gente tem que salientar é que agora, para renovar o BPC, seja para idoso ou para pessoa com deficiência, para renovar vai exigir o cadastro biométrico, que antes só se exigia digital. A digital, cadastrada em algum banco de dados do governo. Quando é que vence que o senhor fala? No caso, fala desse vencimento. A partir desse ano, aqueles BPCs que têm prazo de regularização. Então, por exemplo, são 2 anos para cadastro único. O INSS vai começar... Na atualização. Ele vai começar agora a fazer chamadas para que os beneficiários do BPC, eles façam esse cadastro biométrico para poder renovar, para continuar recebendo. Agora, como ele vai fazer isso, se vai chamar todo mundo de uma vez só, a gente tem que aguardar os próximos meses. Agora, professor, a gente sabe que no CRAS, onde é feita a atualização do CAD, lá eles não têm a questão do exame biométrico, né? Exato. Eles não conseguem captar. E aí? Hoje em dia, o que a gente tem orientado são 2 bancos de dados do governo federal onde vai constar esse cadastro biométrico. Não quer dizer que o INSS está acessando esses dados hoje. O primeiro é o Tribunal Regional Eleitoral, então não é na zona eleitoral, é no tribunal mesmo que tem que ir para fazer o cadastro biométrico fora do tempo de eleições. Então, agora às vezes até essa pessoa já tem. Já tem. Para votar. Como é que ela descobre se ela tem ou não? Ela pode baixar o aplicativo do Tribunal Eleitoral e ver se aparece lá se ela está com cadastro biométrico. Esse é um certificado que, quando for pedir a renovação, basta ela tirar um print, basta ela emitir a certidão lá no site do TSE, que ela está com cadastro digital, já serve como uma prova que ela tem. Não quer dizer sair de casa. Não precisa nem sair de casa, se ela já tiver cadastrado. Agora, outra coisa, professor, tem muita gente que às vezes muda de casa, às vezes tem no grupo familiar, quem recebe BPC, às vezes tem uma pessoa que estava lá, saiu ou entrou, isso tem que ser atualizado. Todas as informações familiares e de renda têm que ser atualizadas quando tiver alguma mudança. Entrou um membro novo na família, saiu algum da família, alguém começou a trabalhar, alguém parou de trabalhar, tem que ser atualizado no CAD. E aí vai no CRAS. Vai no CRAS. Isso em todo o Brasil. Quando não tiver CRAS, vai na Secretaria de Assistência Social, nos municípios. Também. Porque se ele não fizer essa atualização e o governo pegar que está desatualizado, o que pode acontecer? O governo, na verdade, o INSS, ele pode entender que houve fraude. A pessoa fraudou e ele vai falar o seguinte: como você perdeu o direito por mudança de configuração de renda ou de família, perdeu o direito desse mês para frente, você vai ter que devolver o benefício daqui para frente. Além de cortar, ele pede a devolução. Mas e se o governo cortar e a pessoa tiver condição de atualizar, ela pode ir lá atualizar e voltar a receber? Pode, deve, né? Deve. O cadastro ele é sempre renovável e ele é válido por 2 anos, o cadastro único. Tem que ser atualizado de 2 em 2 anos. Mas se mudar a configuração no meio desses 2 anos, a pessoa vai lá e refaz.
Se de repente uma das configurações faz com que ela perca o direito ao benefício, nada impede que, se essa configuração mudar novamente no futuro, ela faça a reconfiguração e peça o benefício e consiga ganhar ele de novo. Professor, de repente o governo erra, vai lá e bloqueia o pagamento de quem recebe o BPC. E a pessoa, sem saber o motivo, fica lá desesperada. O que essa pessoa tem que fazer na hora? Primeiro de tudo, ela tem que entrar no portal ou no aplicativo, né, portal meu.inss.gov.br ou no aplicativo Meu INSS. Para quê? Para saber se foi aberto um processo administrativo. A pessoa vai fazer uma defesa MOB. É um nome técnico dado lá dentro. Esse processo administrativo é alguém um servidor dentro do INSS que está apurando irregularidades e ele está dando ali uma chance para a pessoa se manifestar. Primeiro é suspenso, né? Se a pessoa demora a se manifestar, primeiro o benefício é suspenso e se ela não se manifesta depois de algum tempo, ele é cancelado. Então nunca é cancelado de surpresa. Sempre tem um processo acontecendo lá dentro do INSS. No 135, a pessoa consegue fazer isso ou não? Não, no 135 não consegue, até porque o processo você vai conseguir visualizar ele com documentos e escrita. No 135 só pode, no máximo, informar que está acontecendo uma verificação, mas a pessoa não sabe, por exemplo, o motivo que foi suspenso. Professor Jefferson Maleski, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui, por tirar dúvidas, né, de quem está aposentado, quem quer se aposentar, quem recebe BPC, quem quer receber. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Eu aqui agradeço e fico sempre à disposição para falar desse assunto tão relevante. Nós também. Um abraço para o senhor. Gente, vamos continuando com informações aqui. Na próxima semana, os Correios já começam a entregar aqueles boletos do IPTU e também do ITU aqui em Goiânia. Durante uma entrevista coletiva, o prefeito Sandro Mabel falou sobre a expectativa de arrecadação dos impostos municipais e disse que vai intensificar a fiscalização sobre o ISS. A reportagem é da Isabela Mendes. Entre as mudanças anunciadas, o prefeito Sandro Mabel destacou o desconto de 10% no IPTU e ITU pagos à vista e o parcelamento em até 11 vezes. Parcelem ou então paguem à vista aí com 10% de desconto, que é um bom desconto, e possam pagar o IPTU para que possa ajudar a cidade, que é de todos nós. Nós estamos aí fazendo o máximo que nós podemos, o dinheiro é curto. Ele informou que o imposto do ISS, que incide sobre serviços variados, terá uma fiscalização mais rigorosa devido à reforma tributária. O ISS é o que vai fazer a base na reforma tributária para o IBS, que é o próximo imposto que vem, que será dividido entre todos os municípios. Então, se Goiânia não fizer uma base sólida, não arrecadar ISS agora, nesses próximos 4 anos, durante os próximos 4 anos, quando será construída a base, ela no futuro vai ficar com uma base menor, vai receber menos recursos. Então, isso é muito ruim para a população de uma maneira geral. Então, a fiscalização de ISS vai intensificar bastante. Segundo dados da Secretaria Municipal da Fazenda, Goiânia terá cerca de 36 mil contribuintes a mais comparado a 2024. A expectativa é de que a cidade consiga arrecadar aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais com os impostos. O secretário municipal da Fazenda disse que o reajuste do imposto deste ano será feito pela inflação, com taxa de 4,87%. O IPTU social continua valendo para imóveis com valor venal de até R$ 173 mil. Tem algumas situações em que o imposto é corrigido além dos 4,87, como é o caso de acréscimo de área de terreno, como é o caso das áreas edificadas, das novas áreas edificadas, como é o caso de alteração de uso residencial para uso comercial, como é a alteração de imóvel de uso não edificado para uso edificado. A previsão da Prefeitura é de que os boletos de arrecadação comecem a ser entregues já na próxima semana. Eles também poderão ser retirados na central do IPTU e pela internet. Devemos abrir a central do IPTU logo na segunda semana de janeiro, para que as pessoas que tenham que pegar o imposto do lote vazio possa buscar a sua guia, né, ou requerer, ou tirar pela internet, ou então buscar a sua guia na nossa central de atendimento.
Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar de saúde agora, saúde da mulher, né? Toda quinta-feira a gente tem a médica ginecologista da Assembleia Legislativa, a doutora Mariana Mello, que sempre traz um tema interessante. Mas primeiro, bom dia, tá tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? É bem-vinda, eu tô bem. Obrigada. Doutora, qual é o principal problema quando a mulher procura um consultório ginecológico? Qual é o problema que ela mais reclama? Primeiro motivo é sangramento. Sangramento. Sangramento vaginal. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Então vamos lá. A pessoa chegou lá, doutora, eu estou com sangramento. O que a senhora faz? Então, a primeira coisa é esclarecer quando que o sangramento menstrual é normal e quando que ele é anormal. Né? Nós temos o ciclo menstrual. Tem um sangramento normal? Tem a menstruação. Sim, além né? disso? Não. 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 Fora disso, esquece. O único sangramento que é normal é aquele menstrual, né? Mensalmente, todo mês na mulher. E o ciclo habitual da mulher, ele tem uma duração aceitável de 21 a 35 dias. Então, aquela mulher que está sangrando menos do que 21 dias, né? A cada 15 dias, 20 dias, então já é um alarme que não está legal e precisa ser investigado. Ou se está atrasando demais, então é outro ponto a ser investigado. Mínimo 21 dias. 21 dias mínimo. E se esticar muito, até quanto? 35. 35. Então, nós temos aí um intervalo de... O ciclo habitual é de 28 dias e nós temos um intervalo aceitável de 7 dias. Em termos de sangramento, a gente tem um tempo ali máximo de 7 dias. Acima de 7 dias sangrando, nós consideramos um sangramento aumentado. E se durante esse período normal que a senhora está dizendo aí, se o sangramento for excessivo, volume muito grande? Isso, então aí a gente precisa investigar. Exatamente. Além dessa questão do tempo de sangramento, tem o próprio sangramento da paciente. Então, se ela habitualmente sangrava 2, 3 dias e de repente ela passou a sangrar 5, 7 dias, ela também tem uma alteração do seu volume menstrual, né? Então tem o tempo relacionado ao tempo de sangramento, a mudança do seu padrão de sangramento e tem a quantificação do sangramento. Então, se a paciente tem uma menstruação cheia de coágulos grandes, principalmente acima de 3 centímetros, ou se ela tem extravasamento, que é quando vaza na roupa, a mulher odeia quando isso acontece, né? Vaza na roupa, vaza na roupa de cama, ou quando ela precisa trocar absorvente com um intervalo menor do que 3 horas. São parâmetros que nós temos para quantificar o volume de sangramento. Então, quando a mulher tem um sangramento aumentado, exagerado, ela precisa investigar para saber a causa desse sangramento, tratar e ela não expoliar os nutrientes que a gente acaba perdendo na menstruação. Agora, se esse sangramento estiver fora desse padrão, dos 21 até os 35, o que pode ser? Então, nós temos as causas estruturais, que são patologias, principalmente endometriais. Endométrio é a parte do nosso útero que descama na forma da menstruação. Seria a camada mais interna do útero, né? Que cresce para receber o bebê, não vem bebê, descama na forma de menstruação. Toda patologia no endométrio, seja um pólipo, seja o mioma, né? As pessoas só associam a menstruação aumentada com mioma, né? Mas tem outras patologias que fazem o sangramento aumentar. Adenomiose, etc. Ou existem algumas doenças que não têm uma causa estrutural, mas que fazem a mulher sangrar mais. Por exemplo, alterações de coagulação. Existem algumas doenças de coagulação que as hemofilias, por exemplo, né? Onde o paciente tem uma facilidade de sangrar e uma dificuldade de controlar qualquer tipo de sangramento. Geralmente, essas pacientes hemofílicas têm, desde a primeira menstruação, um sangramento exagerado. E às vezes demoram para descobrir a causa. Às vezes a pessoa tem alguma doença que ela precisa tomar, eu vou dar um exemplo aqui, a senhora me corrija se eu estiver errado. Toma aquele AS, né? Para exatamente raliar o sangue, não é assim? Raliar o sangue. Uhum. Raliar o sangue, vamos usar esse termo bastante popular. Sim. Isso na mulher interfere? Interfere, com certeza, com certeza. É muito comum mulheres que às vezes tiveram uma trombose e precisaram fazer uma anticoagulação
E aí, nesse caso, às vezes, no episódio agudo da trombose, é contraindicado anticoncepcional e por isso ela tem que menstruar normal, acaba tendo um aumento da menstruação, né? Então, medicamentos podem alterar a questão da menstruação, a coagulação, como eu falei, desordens de ovulação também, e as malignidades também, né? E existe um sangramento que é muito comum na minha área, que é o sangramento aumentado da perimenopausa. Né? Quando a mulher se aproxima ali do período da menopausa e ela inicia a transição menopausal, ela tem um aumento do fluxo menstrual por conta de uma desordem de ovulação. O ovário está começando a falhar, então ele acaba desequilibrando a produção hormonal, então faz com que o ciclo da mulher, que era regular, encurte, o sangramento aumente, fique às vezes abundante, difícil controle. Geralmente são pacientes que acabam tirando o útero porque não aguentam mais sangrar. Aí nesse caso, doutor, aquele período que a senhora falou do 21 dias até 35, ele muda, né? Muda. Nesse caso, ela passa a ter um ciclo muito curto ou então um ciclo irregular. Não sabe quando que vai vir a menstruação, não sabe quando ela vai embora. Então, a mulher passa por uma tortura, coitada, de ter que lidar com sangramento constante, exagerado e sem noção de quando vai vir o próximo, né? Então, esse ciclo irregular, ele é muito ruim, tanto para o organismo da pessoa, porque ela vai perdendo ferro, ela vai ficando anêmica, ela vai perdendo nutrientes, quanto para a vida social dela, né? Trabalhar com esse medo de vazar sangramento é muito ruim. Fora as cólicas, né? O sangramento aumentado aumenta a cólica menstrual. Mas com o tratamento é possível amenizar isso? É possível tratar isso, né? Antigamente, as mulheres tiravam muito útero. Antigamente, a medicina era muito diferente, né? Então, a mulher, principalmente depois dos filhos, tinha aquela ideia que o útero só servia para doença. Então, no primeiro sangramento diferente, vamos tirar o útero, e tirava o útero como se fosse uma verruga, né? E hoje em dia nós temos um tratamento muito mais conservador, porque o útero é importante para a mulher. Ele tem uma função estrutural na pelve da mulher, ele segura todos os órgãos lá dentro. Ele não serve apenas para a contracepção, para a gestação, perdão. Então, hoje nós temos tratamento hormonal com anticoncepcionais, com a própria terapia hormonal, ela pode regularizar essa menstruação bagunçada na perimenopausa. Nós temos o DIU Mirena, que é um tratamento excelente para correção do sangramento aumentado da mulher. Então, procurar um médico sempre. Procurar um médico sempre. Em casos onde nós temos, por exemplo, patologias estruturais, né? Então, se a mulher tem um pólipo, ela tem que retirar o pólipo. Se ela tem um mioma ali naquele endométrio, que nós chamamos de mioma submucoso, ela tem que retirar esse mioma. Mas se não existe nenhuma patologia cirúrgica para ela pode tratar de forma hormonal ou usar o Mirena, para não precisar fazer a cirurgia. Mas ainda tem muita gente que pensa essa questão do útero, né? Só serve para dar doença. Muita gente. Não vou utilizar mais, vou tirar. Muita gente. E não é bom? Retirar o útero? Não é legal, porque além de ser uma cirurgia, né? Toda cirurgia tem o seu risco anestésico, do próprio procedimento cirúrgico. O útero faz falta para a mulher, porque quando nós retiramos o útero, nós encurtamos um pouco a vagina. A vagina é um tubo elástico. E quando a gente retira o útero, a gente acaba tirando ali um pedaço da porção distal da vagina para fechar, né? Não pode deixar aberto, tem que fechar. E esse encurtamento vaginal, principalmente na pós-menopausa, é sentido na parte sexual. Então, já é notório, as mulheres que precisam tirar o útero têm uma facilidade de ter desordens sexuais, de ter dor na relação, de ter secura vaginal. Parte da secreção vaginal vem do útero. Então, essa mulher que retira o útero, ela pode ficar um pouco mais seca, né? E ter uma dificuldade da relação por não conseguir se lubrificar adequadamente. Além disso, tem o risco maior de ter queda de bexiga.
Lembra, o útero, ele sustenta os órgãos lá dentro. Então, sem o útero, a bexiga ela tem uma facilidade de escorregar lá para o canal vaginal. Então, tem queda de bexiga, tem incontinência urinária e etc. Daí a importância do útero, hein? Sim, é importante. Muito. Doutora, eu queria agradecer você mais uma vez pela participação com a gente aqui, a doutora Mariana Mello, que é ginecologista da Assembleia Legislativa. Toda quinta-feira ela está aqui com a gente, trazendo sempre temas muito importantes referentes à saúde da mulher, e esse, então, nem se fala. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigado. Gente, vamos continuando aqui o nosso programa. Olha, se você mora de aluguel, prepare o bolso. Sabe por quê? Janeiro é aquele mês do reajuste e esse ano o aumento calculado pelo IGPM deve ficar acima dos 6%. Detalhes com a repórter Sara Queiroz. Em um cenário econômico que exige cautela, o reajuste de aluguéis no Brasil tem se tornado um pesadelo para muita gente, principalmente com o anúncio do Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM. Esse índice, basicamente, ele é um índice que calcula ali uma forma de inflação e ele afeta os contratos de aluguel, via de regra, porque esse é o índice eleito como índice de correção monetária nesse tipo de contrato. Quando nós temos um aumento desse índice, ele diretamente afeta as obrigações ali acordadas nesses contratos. Os reajustes dos aluguéis de 2025, baseados no IGPM, devem gerar impactos significativos para inquilinos e proprietários. Se você tem um reajuste anual de aproximadamente 6,5%, né, automaticamente ali as parcelas desse aluguel vão subir 6,5%. Então, se você está falando aí de um aluguel que era em torno de R$3.000 por mês, ele vai subir aí de uma vez, normalmente, em torno de R$200. Com o IGPM dominando o cenário de reajustes para 2025, a expectativa é de que a pressão sobre o preço dos aluguéis persista. O advogado ressalta que o valor do aluguel pode ser definido por outro índice de reajuste, combinado pelo locador e inquilino. O índice de correção, de reajuste dos aluguéis, ele é pactuado livremente entre as partes. Então, pode sim ser utilizado outro índice. Muitas partes, muitos contratos, inclusive durante a pandemia, foram repactuados para alterar esses índices. Vamos falar o seguinte sobre a saúde mental e emocional da população, porque janeiro tem o mês Janeiro Branco, que é exatamente um mês dedicado à conscientização da saúde mental e emocional. E eu tenho uns dados aqui que realmente preocupam e a gente vai debater esse assunto, porque houve um aumento entre 12% até 15% no número de atendimento à saúde mental no Brasil nos últimos 4 anos. Quero saber agora da Bruna Linhares, que é psicóloga, está aqui com a gente ao vivo para a gente falar de tudo isso. Bruno, está tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem com você, obrigada. Agora, esse mês da conscientização, qual a importância dele? Esse mês que a gente chama de Janeiro Branco. Janeiro Branco. A gente fala que a gente tem aí 12 páginas, 12 meses para a gente realmente fazer diferente e não só fazer diferente no quesito de metas, mas fazer diferente no nosso cuidado. Porque a gente fala muito na saúde, olhando para a saúde do corpo, a gente faz prevenções, a gente faz check-up, a gente acabou de check-up ginecológico, check-up dentário e por aí vai, mas nós não cuidamos da nossa mente, e a nossa mente faz parte do nosso corpo. Como é que a gente detecta que nós estamos sem saúde mental, estamos com uma doença mental? A gente pode dizer, porque é importante falar que saúde mental não é ausência de algum transtorno mental. Pode ser até que a pessoa tenha realmente, muitas vezes ela vai ter, mas os principais sinais de ausência de saúde mental é quando eu deixo de ter qualidade nas minhas relações pessoais, nas minhas relações profissionais, eu deixo de ter qualidade de vida, eu deixo de sentir prazer naquilo que eu faço, naquilo que antes eu gostava, eu não tenho um bom sono, eu não consigo ter uma boa alimentação, está tudo muito no piloto automático. Nestes casos, e principalmente a forma como eu reajo. Se eu não, porque saúde mental também é a minha capacidade de lidar com equilíbrio nas minhas relações e naquilo que me acontece.
E aí, quando eu não tenho, eu vou reagir mal. Bruna, como é que você avalia, por exemplo, aquela pessoa que não consegue estar num ambiente de família, por exemplo, várias pessoas conversando, mas ela não consegue continuar uma discussão porque ela vai olhar no celular o tempo inteiro. Aquela dependência do Instagram, dependência do WhatsApp, e é sempre assim, você começa uma conversa, ela interrompe no meio e assim vai. O que isso pode causar? Isso tem sido um dos grandes males. Sim. E que nós chamamos aí a primeira dependência tecnológica, que vai causar o quê? Sobrecarga, eu costumo dizer os excessos. Nós estamos vivendo um momento de excessos, por isso aumentou tanto os números, os índices, tanto de adoecimento quanto dos atendimentos psicológicos. Por quê? Eu passo a ter ali um excesso de informação, um excesso de exposição à luz que vai interferir no meu cérebro. A pessoa vai ficar mais agitada, a pessoa vai ficar mais irritada. Isso vai levar à ansiedade, isso pode levar até a uma depressão, porque a pessoa vai ficando cada vez mais reclusa, diminuindo cada vez mais essa relação com o social. Você falou dessa luz, eu queria saber o seguinte, aquela pessoa que sempre que vai dormir, ela só desliga a luz, assim, ou ela está no celular ou ela está na televisão e dá sono, ela desliga a luz e vai dormir. Ou seja, ela começa a dormir mesmo assistindo alguma coisa. Sim. Esta pessoa, muito provavelmente, comprovado, inclusive cientificamente, não vai ter um sono de qualidade. Porque o cérebro ele precisa de relaxamento. Nós passamos o dia todo, como eu falei, na exposição de excessos. E uma velocidade muito grande de informações, de responsabilidade, de uma sobrecarga. Essa luz vai deixar aquele cérebro em alerta. E o que o cérebro espera de nós? A nossa mente espera que depois que eu passei um dia sobrecarregado, em alerta, que eu tenha ali uma descarga da minha adrenalina, que eu possa relaxar. Se eu chego em casa e ao dormir eu só me desligo quando a luz desliga, realmente o celular desliga, eu vou estar com aquele cérebro excitado, estimulado ali e ele não vai ter o descanso que eu preciso. E aí isso muda o quê? Muda o humor que aquela pessoa amanhece. Essa pessoa amanhece mais irritada também, essa pessoa amanhece mais agitada, mais cansada e vai influenciar em tudo que ela for fazer no dia dela. Bruna, quais são os principais transtornos mentais, né, que a gente encontra frequentemente? Hoje nós temos o quê? O Brasil está aí no ranking da ansiedade, no segundo lugar de ansiedade, depressão, são o que mais tem acometido. E nós temos o burnout também, que passou a acometer a nossa população. Vamos dividir. Por que o Brasil é tão ansioso? Se é um país alegre, aquela coisa toda. O brasileiro ele é alegre, ele é acolhedor e tudo, mas eu vejo muito hoje essa questão das pessoas quererem saber o que vai acontecer no futuro, que é a ansiedade. Então as pessoas ficam muito ansiosas com a imprevisibilidade. E realmente, nos últimos 5 anos quase, né, depois da pandemia, nós passamos a viver com uma imprevisibilidade maior. Né? Então as pessoas, por isso os índices aumentaram tanto e as pessoas também não atuam com essa parte de prevenir, porque quando a gente fala de saúde mental, eu também estou falando da minha qualidade dos meus pensamentos. Então vamos viver o dia de hoje. Isso, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Aí você falou no burnout, me fala o que é o burnout. O burnout é uma síndrome de esgotamento relacionado ao trabalho, que traz aí o Trabalha demais. A pessoa trabalha excessivamente, não consegue se desligar disso. Ela percebe que ela está trabalhando demais? Na grande maioria não, porque existe o quê? Uma despersonalização dessa pessoa. Ela é como se ela desligasse um botão e ela não consegue ver que ela está indo além dos limites dela, que ela está excedendo aquilo que o corpo dela e a mente dela consegue absorver. E gera o estado de exaustão. E aí, exaustão mental, que progride aí para quê? Para o esgotamento, que é onde muitas vezes acontece o apagão. Porque o termo burnout é o quê? Queimar-se por completo. E muitas vezes as pessoas, e tem acontecido muito de pessoas darem um apagão.
estão no trabalho, de repente tem um AVC, ou crises de pânico, vão parar no hospital, os exames não dão nada, mas emocionalmente essa pessoa não está bem, porque ela excedeu todos os seus limites. E aí ela passa a ficar incapacitada para lidar ali com o seu dia a dia de trabalho. O que fazer diante disso? Primeira coisa, essa pessoa precisa se conscientizar de que ela precisa desacelerar, diminuir o ritmo. E trabalhar também o seu autoconhecimento, procurar, claro, profissionais de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, porque o tratamento vai ser uma mudança de estilo de vida, onde essa pessoa vai estar sendo reinserida de uma forma a aprender a respeitar o seu próprio ritmo, o seu próprio corpo, para que ela ir mudando os hábitos, tanto de sono, de ter um sono de qualidade, uma alimentação de qualidade, fazer pausas durante o dia a dia, para que ela não espere chegar no limite para cuidar. E procurar ajuda. Procurar ajuda. Aí é que eu quero entrar com você, porque muitas pessoas mais simples ou outras mesmo, quando a gente fala em procurar um psicólogo, um psiquiatra, falam, não sou doido. Exatamente. Ainda tem muito disso? Ainda temos muito. Essa é uma das principais questões que fazem com que o estigma, o preconceito, as pessoas relacionarem a ida ao psicólogo ao quê? Como eu não estou doido, ou estou procurando, ou fiquei doido. Mas esse é um tabu. Na verdade, quando eu me proponho a ir a um profissional de saúde mental, a um psicólogo, eu estou indo cuidar da minha vida como um todo, da minha saúde integral, que é o quê? Corpo, mente e espírito. Então, se eu não cuido da minha mente, eu não vou ter saúde integral. Obrigado a Bruna Linhares por essa conversa muito interessante, né? Já que somos tão ansiosos, né? Depressivos, está na hora da gente cuidar melhor da nossa saúde mental. Bruna, obrigado, viu? Eu que agradeço. Feliz ano novo para você. Para você também, viu? Muito obrigada. Vamos continuando? Gente, vamos falar. Você quer fazer um concurso público, ter mais estabilidade aí no seu trabalho? Olha só, o ano mal começou e os concurseiros já estão na sala de aula se preparando para os concursos deste ano de 2025. Muitos editais já foram publicados com salários bem atrativos. Reportagem do Jean Diego Luiz. 2025 promete ser um bom ano para os concurseiros. Em Goiás, diversos editais já estão disponíveis aguardando inscrições. O da Cefaz, que ainda não teve a sua inscrição aberta, deve ser um dos mais concorridos. O atrativo? O salário. O da Cefaz é um concurso que já tem, inclusive, um planejamento, um grupo de estudo. Nós temos, inclusive, turmas já que estão estudando, porque é um concurso mais complexo, é um concurso de alto salário, entendeu? E o número de vagas relativamente bom. Pelo menos 15 editais já estão publicados no estado, entre os níveis de escolaridade fundamental, médio e superior. Nós temos oportunidade no governo federal, Polícia Federal Administrativa, Rodoviária Federal, o INSS, nós temos agora o Banco do Brasil também saindo um concurso. Então são várias oportunidades no âmbito federal, além do CNU. Janeiro mal começou e esta sala de aula já tem alunos querendo absorver conhecimentos, parte do processo de investimento para uma carreira promissora. Se você for analisar a parte do investimento que a pessoa tem, compensa. Porque ela está fazendo investimento no seu futuro, na sua vida.